Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor sobre esse momento especial. Vamos agradecer o Senhor por tudo quanto Ele já falou aos nossos corações. Pai amado, nós queremos agradecer o Senhor mais uma vez pela bênção desse dia bonito que nós temos, um dia que o Senhor fez. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê um coração grato durante todo esse dia. Possamos, ó Deus, olhar para esta realidade e agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de ainda estarmos aqui para cumprirmos os propósitos do Teu coração para as nossas vidas. Obrigado, Deus, por cada pessoa aqui presente nessa manhã. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha de uma maneira muito especial falar ao coração de cada um de nós. Tu conheces as nossas necessidades, sabes, ó Deus, aonde nós precisamos ser trabalhados e tratados. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, a nossa oração é que o Senhor venha com graça e com misericórdia trabalhar os nossos corações essa manhã. Agradecemos, Teu Deus, por aqueles irmãos que estão conectados conosco via internet. Que o Senhor se estenda a eles também com graça e misericórdia. Já louvamos ao Senhor por esse ano que está terminando, agradecendo ao Senhor pelo cuidado durante todos os dias deste ano, mesmo nos momentos de lutas, mas com o entendimento de que o Senhor estava presente conosco em todo esse momento. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude nessa caminhada para o próximo ano. Nós não sabemos, ó Deus, e não precisamos saber, porque Tu sabes todas as coisas. O que nós precisamos saber, nós já sabemos, é que o Senhor vai estar conosco todos os dias das nossas vidas. E isso nos basta, ó Deus, para entendermos, para compreendermos, para suportarmos, Senhor, os enfrentamentos do dia a dia. Obrigado, ó Pai, por cada pessoa aqui presente. Estenda-nos, Senhor, com graça e misericórdia, toda a bondade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu queria hoje terminar aquela caminhada com Davi em busca de Deus. Nós paramos capítulo 6 de 2 Samuel. Paramos ali quando Davi teve as dificuldades para levar a arca para Jerusalém. Aprendemos lições importantes ali dessa busca de Deus sem o devido critério. Aprendemos que as bênçãos de Deus vêm somente através da obediência. E aqueles que desafiam a sua palavra e a sua vontade vão pagar um preço terrivelmente alto. A melhor coisa que temos a fazer é obedecermos a palavra do Senhor. Em segundo lugar, nós aprendemos que deixar de buscar a vontade de Deus é tão perigoso quanto ignorar o que Ele já nos disse para fazermos. Deixar de buscar a vontade de Deus é tão perigoso quanto ignorar o que Ele já nos disse para fazermos. Em terceiro lugar, nós aprendemos a tentar realizar o negócio de Deus usando os métodos do mundo é uma receita para o desastre inevitável. Devemos fazer as coisas seguindo os métodos de Deus e não do mundo. Quarto lugar, como usar, somos muitas vezes culpados de abordarmos com as mãos, em vez de abordarmos com os nossos corações as realidades de Deus. Ou seja, fazermos na carne, com as nossas próprias sabedorias e vontade, aquilo que nós
deveríamos fazer com os nossos corações ligados ao coração de Deus. Então nós aprendemos isto até domingo passado. Hoje, aliás, retrasado, né? Hoje nós vamos continuar aprendendo com esse episódio na vida de Davi. Primeiro há um interregno entre a desistência de Davi pela arca, porque ele ficou com medo, temeu ao Senhor, e uma nova investida de Davi para levar a arca para Israel. Então há um interregno aí. E nesse interregno, a gente precisa tirar algumas lições para os nossos corações. E esse texto está exatamente no capítulo 6 de 2 Samuel. Do verso 9 até o verso 12 do capítulo 6 de 2 Samuel. Esses primeiros versículos, esses 8 primeiros versículos, aquele momento desastroso que nós acabamos de analisar. Do verso 9 até o verso 12, esse interregno, o 12 já inclui o momento em que Davi é despertado para fazer o que deveria ter sido feito, mas esse interregno traz aos nossos corações lições preciosíssimas. E eu quero ler com os irmãos esses versículos, esses 4 versículos, para pensarmos um pouquinho neles. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. A primeira realidade, irmãos, é que Davi, na verdade, fez beicinho. Essa é a palavra certa, que muitas vezes nós também fazemos. Quando nós nos propomos servir a Deus e não prestamos atenção de como Deus quer ser servido. Às vezes nós queremos servir a Deus à nossa moda. Queremos servir a Deus da maneira que eu acho que deve ser feito. E aí Deus não vai nos abençoar, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A bênção de Deus, ela é acompanhada com a obediência à sua palavra. Deus diz como é que Ele quer ser servido. E aqueles que servem a Deus devem entrar nessa linha de servi-lo como Ele quer ser servido. Davi fez tudo errado. Davi não orou, Davi não obedeceu a palavra já determinada como fazer o transporte da arca. Davi desobedeceu ao Senhor. Uzá também o fez. Primeiro porque não era da competência dele fazer isso. Então, Davi fez beicinho quando Deus não quis ser adorado, ser conduzido, tê-los na sua presença da maneira deles. Então ele vai para casa e faz beicinho, não vou mais à igreja. Porque Deus não quis abençoar-me, eu tentei servi-lo, mas o servimos da nossa maneira. Quantas vezes isso acontece nas nossas vidas e na vida da igreja, anos após anos? Pessoas querem servir a Deus da sua maneira e depois não vê o resultado desse serviço a Deus da maneira como gostaria de tê-lo.
e aí abandona o Senhor. Foi isso que Davi fez. Davi temeu, diz, por que é que eu quero um Deus irado na minha casa? Eu quero um Deus que me abençoe. Eu quero um Deus que faça as minhas vontades. Agora, Deus, o Deus da palavra, não é desse jeito, irmãos. O Deus da palavra, ele já diz como é que ele quer ser adorado. Ele diz como é que ele nos aceita como adoradores. Davi faz beicinho e abandona a arca, ou seja, deixa Deus para trás. Aquele desejo de trazer Deus para Israel, para Jerusalém, aquele desejo de que o povo estivesse alinhado ao coração de Deus, o próprio Davi estava equivocado quando buscava esse Deus. Então ele deixa na casa de um geteu. Olha, está aqui mais próximo a casa de Obed-edom, vamos deixar esse Deus lá e ver como que é que ele reage. Davi despede todos para casa, ele mesmo vai para casa e abandona ao Senhor Deus. Agora, irmãos, essa arca vai para a casa desse geteu. E lá na casa dele, essa arca fica 3 meses. Vocês já pensaram se tivesse no lugar da nossa televisão, naquele ponto estratégico que a sua televisão está, a arca do Senhor, lá na sua casa, com a certeza absoluta de que toda vez que você passasse ali, você tinha certeza que Deus estava presente. Como seria o vocabulário da sua casa? Vocês acham que aquelas palavras que costumeiramente nas nossas casas são faladas, vocês acham que essas palavras seriam faladas? Será que nós levantaríamos a voz um para o outro na presença de Deus? Tudo mudou naquela casa, irmãos. Tudo mudou naquela casa. O que é que mudou naquela casa? Aqui não traz detalhes da vida de Obed-edom. Mas a única coisa que traz é que Deus foi colocado na sala daquela casa. Levou para casa. E é claro que ele ia colocar no lugar de destaque. E a presença de Deus mudou toda a vida daquelas pessoas. Toda a vida daquelas pessoas. A consciência de que Deus estava presente. Por que não é assim nas nossas casas? Será que precisamos de um caixote, precisamos de um altar, para a gente olhar para lá e achar que Ele está presente? É o conceito que Davi tinha errado de Deus. É o que a gente leva para casa. Deus está presente nas nossas casas, irmãos, no nosso dia a dia. Deus está presente nas nossas vidas, a gente precisa trabalhar essa consciência. Não há momento sequer, em qualquer lugar que estejamos, que Deus não esteja presente. O salmista, no Salmo 139, diz, se subo, se desço, se vou para o lado mais escuro, mais brilhante, mais profundo, não importa, o Senhor está presente. Não tem lugar nenhum que Deus não esteja presente. Então por que a gente também não traz essa bênção da presença de Deus para as nossas casas? O que Deus quer é ser adorado com temor e tremor. E eu tenho certeza que é isso que aconteceu na casa de Obed. As crianças foram proibidas de pôr a mão naquela caixa. Eu não sei o que eles fizeram em torno dela para ninguém tocar nela. Mas aquela caixa dentro daquela casa era exatamente o que aquela família precisava. E o texto diz que a arca do Senhor naquela casa
O Senhor abençoou aquela casa, toda a casa, abençoou a todos que lá estavam e tudo quanto Obed-edom tinha. Irmãos, qual é o milagre? Presença de Deus. Começa a cultivar isso na sua casa. Parar de dizer o que nós dizemos para ofender um ao outro e a presença de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas. Parar de falar coisas que nós não falaríamos na presença do seu pastor. Mas a gente fala na presença de Deus nas nossas casas. Não tem momento, por exemplo, o pastor está chegando. Aí muda de conversa. Qual o problema? Eu sou tão gente quanto vocês. A gente deveria pensar no Deus que está presente nas nossas casas. A presença, a consciência da presença de Deus é que mudou a realidade dessa casa. E aí, claro, mudando a realidade da casa, Deus começa a trazer bênção sobre essa casa. Isso é uma consequência natural. Deus traz a bênção quando nós mudamos a nossa concepção da sua presença. Deus abençoou a casa de Obed-edom, porque eles agora tinham uma consciência diferente da presença de Deus. Aquela caixa, aquela arca, tinha que ficar num lugar especial, numa tenda especial, que Davi construiu para a própria casa. Nunca essa caixa ficou numa casa. Essa caixa é para estar num lugar especial. Agora veja uma coisa fantástica. Hoje o Deus está na minha e na sua casa. Ele não está circunscrito a isso aqui, irmãos. Eu me lembro de algumas vezes que meus pais brigavam, e são memórias ruins, mas eles iam brigando, e quando estava próximo da igreja, eles paravam de brigar. Depois a gente continua. Porque agora a gente vai estar na presença de Deus. Nunca vi uma coisa tão errada, antibíblica, demoníaca como um negócio desse. E quantas vezes é assim, irmãos? Nós aqui somos diferentes do que somos em casa. Porque achamos que Deus está circunscrito a essas quatro paredes. Esquecemos que Deus vai conosco para as ruas, para os negócios, para os nossos momentos de celebração. Deus está aonde nós estamos. Em todo lugar Deus está. E quando nós mudamos essa concepção da presença de Deus, tudo à nossa volta muda. E Deus começa a abençoar-nos a partir dessa mudança de perspectiva. Deus está presente. O culto muda quando nós entramos no templo e trabalhamos essa questão da presença de Deus. Muda. Nós tomamos consciência que há uma realidade fantástica da manifestação de Deus. Nossos corações se inclinam, nós tornamos-nos mais sensíveis. Por que não nas nossas casas? Nos nossos momentos acalorados de discussões, de tratarmos de negócios familiares. Por que não trabalharmos primeiro a consciência da presença de Deus? Olha, nós vamos conversar sobre esse problema, agora eu quero dizer para você que Deus está presente. Então não vamos levantar a voz para ninguém, cuidado com palavras torpes. Deus está presente, mas só que a gente não consegue gestar isso. E esta é uma deficiência de muitas das nossas casas. Obed-edom foi abençoado, porque Deus estava no lugar da sua caixa de televisão. Às vezes,
Pode-se fazer bagunça em todo o tempo, mesmo na hora que a televisão está ligada, no jogo, na novela, no filme. Cala a boca, menino, estou assistindo um filme. Cala a boca, estou assistindo novela. Cala a boca, jornal. Então, pense você, se a arca do Senhor estivesse naquele lugar de destaque. Agora tem uns negócios fantásticos. Tem um irmão aqui que me mostrou, não vou dizer o nome dele, me mostrou um suporte fantástico. Você está almoçando, você leva para lá. Você está no banheiro, você leva para lá. Você está lá na garagem, você leva. É fantástico esse negócio. Está disponível. Agora, por que não entendermos que Deus ocupa o centro das nossas salas? E aonde eu estou, Ele pode me ver. É o contrário da televisão. Nem todo recipiente que eu estou na minha casa, eu posso ver a televisão. Mas Deus pode me ver em todos os compartimentos da minha casa. Não importa se eu estou no banheiro, se eu estou na cozinha, se eu estou na garagem, se eu estou no sótão, não importa, Deus está me vendo. Então a gente precisava de trabalhar isso, aproveitar esse interregno aqui e restaurar isto. Gente, essa perspectiva de Obed-Edom e a sua família restaurou a perspectiva de Davi com relação a Deus. Então, se Deus não matou ninguém lá na casa de Obed-Edom, então eu posso pensar em trazê-lo para minha casa. Se Deus abençoou a casa de Obed-Edom, então ele não está irado. Foi o que foi feito errado. Deus continua sendo o mesmo Deus. Se nós o buscarmos de todo o coração, a palavra diz que ele vai se deixar achar. Se nós o rejeitarmos, ele vai também nos rejeitar. É assim que a palavra de Deus diz. Então Davi começa a trabalhar uma nova perspectiva, pela perspectiva que Obed-Edom teve na sua casa dessa arca. Foi isso que foi dito a Davi. Olha o verso 12 novamente. O verso 12 nos diz que avisaram. Ou seja, a bênção de Deus, irmãos, era tamanha que era notório. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a casa de Deus, da casa de Obed-Edom, à cidade de Davi. Irmãos, eu não acredito que o que está precisando no mundo hoje seja de melhores pregadores. Eu não creio nisso. O que está precisando hoje no mundo são de casas que tenham uma consciência plena da presença de Deus, para que esse Deus abençoe de tal maneira essas casas, que a notícia corre na vizinhança. É disso que Deus está precisando. Não é de multimídia, não é de outdoors que falam sobre essa cidade é do Senhor. Isso já está virando piada. Declaramos que Araraquara é de Jesus. Isso é uma mentira. Não é. Agora, o que a gente precisava fazer, e não gasta dinheiro, só atitude, é de casas em cada bairro, em cada condomínio, em cada prédio, em cada lugar, em cada setor de trabalho, pessoas que vivem a realidade de Deus, da consciência, da presença de Deus, e essa notícia vai correr. Aos corações que outrora tinham abandonado o Senhor, vai descobrir que o Senhor continua abençoando. Qual é o segredo? Da consciência da presença de Deus todo o tempo. Isso modifica, transforma.
a realidade da vida familiar. Davi foi avisado que a casa de Obed-edom estava sendo uma bênção. E isso muda a perspectiva de Davi. Só 3 meses, irmãos. Sabe o que eu paro para pensar, e assim, numa questão crítica, para mim mesmo. Eu tenho 56 anos de vida com Deus. E algumas coisas ainda estão precárias lá na minha casa. Mas Deus fez de tal maneira em 3 meses na casa desse camarada. O que está faltando? A consciência plena de que Deus está na minha sala de estar. É isso. É isso. Não é pôr minha Bíblia lá, tem muita gente que tem um lugar especial para pôr Bíblia, eles até vendem. Isso é coisa de comércio, é um nicho de mercado, um aparador de cobre, de ouro, para pôr a Bíblia aberta. Aí tem gente que põe no Salmo 90, 91. Tem Bíblia que está até amarela no Salmo 91. É um talismã. Mas aquele negócio não tem nada com a história das pessoas que moram nessa casa. Não é assim que funciona. Um Deus vivo que se importa com as pessoas que adoram e da maneira como adoram. Como é que se recebe essa realidade na vida de cada um da família? Como são tratados as diferenças, os problemas, as ambiguidades próprias de uma família. É isso. Deus abençoou na casa de Obed. E por ter abençoado a casa de Obed, então Deus poderia abençoar uma nação. Pensa vocês. O desejo do coração de Davi era trazer Deus para o centro da nação de Israel, para que Deus pudesse abençoar toda a nação de Israel, assim como já o estava abençoando pessoalmente. Mas ele falha. E aí acha que Deus vai matar todo mundo e deixa Deus para lá. O senhor quer ficar aí? Então fica. Mas quando Deus começa a abençoar uma família, e essa família trabalha essa realidade, não foi à toa, irmãos. Essa caixa chegou lá e mudou a vida dessa família. A bênção foi apenas como consequência. Foi consequência da consciência que eles tiveram com relação à presença de Deus. E agora, a partir dessa casa, essa arca vai para abençoar toda uma nação. Começa na minha e na sua casa. Se quisermos ter igrejas fortes, temos que ter famílias fortes. Se quisermos ter um culto com a consciência plena, com temor e tremor a Deus, isso precisa começar nas nossas casas. Os nossos filhos precisam começar a aprender isso. Leitura da palavra, aquilo que o pastor Alexandre vai fazer com os casais. Se você não tem um devocional em casa, o respeito, o momento de gratidão a Deus, as ações nossas em direção às outras pessoas. Então nós precisamos fazer isso para que Deus vá para a nação toda. Mas tem que começar na minha e na sua casa. Plante essa sementinha. Deixe expandir na maneira que Deus vai trabalhando. Deixa ir para fora das suas casas, para a universidade onde seus filhos forem. Para os seus casamentos, para a igreja que eles irão frequentar. Como é gostoso a gente poder perceber isso, que Deus faz assim. Agora veja, irmãos, a devoção de Davi. Quando Davi fecha a porta para Deus, Obed-edom abre a porta para Deus e o resultado é a bênção. E quando Obed-edom abre as portas para Deus, abre o seu coração para Deus. Aí o coração de Davi é aberto para Deus.
E o coração da nação tem agora a oportunidade de receber esse Deus. Então Davi faz isso. Verso 13. Davi agora muda a perspectiva do seu coração. Ele agora muda também a abordagem. Davi agora não inventa moda. Davi não copia o modelo do mundo, o método do mundo para adoração ao Senhor. Verso 13, alguém pode ler, por favor. Olha que coisa fantástica. Agora, essa arca está sendo levada da maneira certa. Ninguém morreu, irmãos. Ninguém ficou anêmico. Ninguém sofreu consequência do momento de adoração. E veja que agora ele começa a fazer as coisas da maneira que Deus gosta. Dão 6 passos, sacrifício. Coração rendido a Deus promove sacrifício. Amor a Deus promove sacrifício. Cada momento que eles vão caminhando em direção à cidade de Davi, eles estão cultuando. Cultuando. Cada passo é um ato de culto. Cada estágio dessa caminhada é um ato de culto. E aí, transportando-nos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que o meu e o seu culto deve ser um culto existencial. E tem gente que só tem culto aqui. Davi entendeu isso. O estar na presença de Deus torna-se esse momento num culto. E como o nosso Deus não está circunscrito a 4 paredes ou dentro de um caixote, que Ele é presente em todo lugar, então minha existência deve ser um culto. Eu preciso tomar essa consciência. Não existe meu momento secular de trambicagem e meu momento espiritual de santidade. É um culto. Tanto eu vendendo alguma coisa ou comprando alguma coisa, de crente ou descrente, não importa, eu tenho que cultuar o Senhor. Então, cada passo, cada momento em direção à cidade de Davi, um culto era realizado. 6 passos. Gente, isso não é nada. 6 passos. Um culto. 6 passos. Um ato. Enquanto estamos caminhando, um culto era realizado. É isso que Deus quer. Ele não fulminou ninguém. É isto que Deus quer. Um ato de culto. E Davi aprendeu a lição. Não posso brincar com esse Deus. Posso brincar com Golias. Posso brincar com os filisteus. Posso brincar com Saul. Posso brincar com qualquer coisa, com a minha espada, com o meu estilingue. Mas com Deus, a conversa é séria. Então eu preciso tomar essa consciência. Não são poucos entre nós que estão mortos espiritualmente. Por causa disso, não é palavra minha, isso é palavra do apóstolo Paulo quando brincam com a Santa Ceia. É brincar de papar hóstia que Paulo está falando. Então, quantos de nós a vida de Deus não é pujante em nós e através de nós, porque a gente não tem essa consciência da presença de Deus. Nós achamos que Deus é tão bonzinho e como Ele é antigo, Ele parece com um vô. Porque a maioria que tem vô faz do vô gato e sapato. O vô faz dívida alta para dar o que o pai disse que não podia dar. Né? Alguns, com raríssimas exceções, a avós e a avós tratam os filhos, os netos como trataram os filhos. Mas no geral não é assim. Então nós achamos que Deus é a mesma coisa.
Mas não é. Deus é Deus e quer ser tratado como tal. E Ele diz como é que Ele quer ser tratado. Então, nosso culto com a consciência de Deus é um culto existencial. E pode ter certeza, Deus vai nos abençoar, irmãos. Como resultante do nosso culto, do nosso temor e tremor diante dEle. Mas tem mais. No verso 14, Davi dança com todas as suas forças diante do Senhor. Agora, como é que ele faz isso? Qual é o restante do versículo? E estava cingido de uma éstola sacerdotal de linho. Ou seja, não é qualquer dança. Ele também não foi fulminado. Até aqui, ele estava tendo uma atitude de adoração diante de Deus, como um sacerdote. Ele estava vestido como um sacerdote diante do Senhor. Depois ele dá uma extravasada. Mas até aqui, ele estava jubilando-se na presença do Senhor, por ser aceito. Dança, irmãos, é cultica, é cultural do judeu, do africano. É cultural isso. Dançar, por exemplo, vocês vão participar de um culto na África, você vai ficar escandalizado. Por exemplo, eu participei de um que durou 2 horas, culto durou 2 horas e não cansou. Uma etnia que comia, que era canibal, inclusive muitos missionários foram prato, almoço para eles. Eles dançavam a Deus com os instrumentos de morte, com as machadinhas, com as foices de pedra. Então, com material cortante, dançavam diante de Deus, glorificando a Deus pela redenção da sua tribo, da sua etnia. De ter tirado-os das trevas e manifestando isso. Então, é um ato cultico, agora da maneira certa. Não é um negócio bagunçado, fazendo trenzinho, assoviando, avacalhando, gritando. Não era isso, porque senão fulminaria todos. Mas era um sacerdote, trajado como sacerdote, na posição de sacerdote, e com certeza ele trabalhou isso diante de Deus, adorando a Deus com júbilo, com adufes e danças. Ou seja, um momento de celebração. Verso 15. E assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ou seja, irmãos, quando sai da minha casa para a nação, todo mundo fica sabendo, até a Globo vai anunciar que tem alguma coisa estranha acontecendo em algumas casas e que todo mundo quer saber a razão disso. O que isso está acontecendo? Verso 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, a desprezou no seu coração. Aqui o texto não dá muitos detalhes, irmãos, mas eu acho que Davi exagerou. Em algum momento ele tirou a capa sacerdotal. E aí o tornou numa pessoa desprezível pela sua esposa. Porque lá no início do verso, lá quando você começa o outro parágrafo, no verso 20, diz o seguinte: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer.
Eu tenho a impressão que Davi extrapolou num determinado momento de culto. Para mim, ele tira a vestimenta sacerdotal empolgado, não é? E vira um comum. É aonde a esposa o recrimina. Agora, eu quero dizer para os irmãos que esse momento de adoração intensiva é um perigo. É um fio de você estar adorando a Deus, agradando a Deus, levando outros a adorarem, como também você passar a escandalizar pessoas que estão com você. Sabia o comportamento que o rei tinha. Então há um momento que o texto não diz, mas pelas palavras dela, parece que o momento que ele deixou de ter aquela primeira atitude de adoração, eu acho que ele se empolgou, como muitos se empolgam, e perde a consciência de culto. Esse é o grande perigo, irmãos. E a gente tem visto isso muitas vezes na igreja, pessoas gostam, não é? Então aí você fala, agora vamos fazer um bloco carnavalesco dos cristãos. Aí você põe a música e joga todo mundo para lá. Você perde. É tênue essa linha divisória entre aquela atitude que engrandece a Deus e que leva os outros a adorarem, com aquela que você, no mesmo tempo, e passa a escandalizar pessoas que estão mais esclarecidas, pessoas que têm uma perspectiva daquilo que nós somos. Então nós precisamos tomar muito cuidado, isso chama-se bom senso. Às vezes nós não seremos fulminados, porque Deus não anda fulminando muita gente hoje. Não é? Aniquila, as pessoas vão perdendo o brilho, até apagarem. Isso aí eu estou cansado de ver. Agora, fulminar assim de uma vez, ele não tem fulminado ultimamente. Né? Tem tido alguns infartos assim que a gente não entende, mas tudo bem. Isso aí eu não quero entrar no mérito da questão. Mas não tem assim que você possa dizer assim, isso é Deus agindo. Não tem, eu não posso dizer isso. Não há nenhum diagnóstico dizendo, isso foi Deus que matou, porque não tem jeito. Não é? A gente suspeita, mas não fala, não pode falar. Não é? Mas a gente precisa tomar cuidado, bom senso. Até onde o meu bom senso, o meu conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, aquilo que vai trazer bênção um para os outros. A palavra já diz, a partir do momento que traz escândalo, eu tenho que parar. Se você está presente de alguém que não come carne, então não coma. Para não escandalizá-lo, quando é questão espiritual, carne de porco no caso. Então se eu estou junto com o judeu, não vou comer carne de porco, porque o judeu não come carne de porco. Por que é que eu tenho que comer carne de porco se tem outras carnes para comer? Junto com aqueles que não comem carne de porco. Então é assim que Paulo está dizendo, tenha equilíbrio, tenha bom senso, trabalhe isso nos seus corações. Então aí, irmãos, começa a gerar um problema familiar. Verso 17, introduziram a arca do Senhor e puseram lá no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocausto, ofertas pacíficas perante o Senhor. Continua o culto na presença de Deus. Tendo Davi trazido holocausto e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. É interessante aqui, irmãos, que o contexto veterotestamentário, eles deixaram Deus na sua tenda e foram para casa. Agora o contexto neotestamentário não é assim que a gente faz. Você precisa levar Deus para casa. E Ele vai estar lá na sua casa, observando e sendo cultuado. O desafio para mim e para você, nesse finalzinho de ano, é que 2015 se torne esse ano da presença de Deus nas nossas casas. Aí você vai dizer, mas Deus esteve lá, pastor, o tempo todo.
Mas eu quero fazer uma pergunta que eu não quero resposta, é só retórica. Então por que algumas coisas estão acontecendo na sua vida o tempo todo e ainda não modificou? Até hoje. Por que algumas batalhas continuam ainda e você ainda não as venceu até hoje? Então modifique a perspectiva de Deus na sua vida. Deixa Deus de fato trabalhar profundamente. Construa um altar de Deus na sua casa. E não é de tijolo, é de conceito, de cultura familiar. Deus está presente. E as pessoas que forem lá irão sentir isto. E pessoas que não estão com Deus vão começar a estar com Deus por causa disso. Construa isso na sua casa. Quando começar, diga logo, Deus está presente. Põe alguns lembretes por enquanto, depois você vai tirando. Põe um lembrete no quarto do seu menino que é bagunçado. Normalmente quarto de homem é bagunçado. Põe lá assim, olha, Deus está presente nesse quarto. Será que ele está gostando dessa bagunça toda? Porque depois você pode falar da bagunça da vida dele, da vida pessoal. Coloca no quarto da menina, põe um quadrinho em cima do computador. Deus também está vendo o que você está vendo, Ele está se agradando. Da televisão, no filme que você está assistindo. Põe em todo lugar. Todo lugar. Até que a cultura seja trabalhada. Uma coisa interessante que eu vejo hoje, com raríssimas exceções, e os irmãos se lembram disso, o quanto que foi difícil criar-se o hábito, a cultura no Brasil de usar cinto de segurança. O quanto que foi difícil pôr na cabeça dos cabeções motoqueiros para usarem capacete. Eu me lembro disso. A chuva que foi de informação, de reportagem, de tudo falando sobre o capacete, o cinto de segurança, a quantidade de multa que foi dada por causa disso. Hoje, raríssimas vezes, você vê alguém sem cinto ou sem capacete. Raríssimo. Ainda tem pessoas que querem quebrar o cabeção, que insistem em não cumprir essas leis. Então, é a mesma coisa na sua casa. Não é fácil, irmãos, conduzirmos-nos nos caminhos de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil para vocês, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. É uma batalha 24 horas por dia. Agora, a gente precisa de lembretes. Nossos filhos precisam de lembretes. Eu não sei na sua casa, mas na minha casa a geladeira é cheia de lembretes. O armário que eu tenho de aço no escritório é cheio de lembretes. Essas fotografias dos seus menininhos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu uso para isso. Eu faço, segura aí Davi, põe o Davi para segurar o negócio lá. Eu tenho lá, esse menino já com 6, 7 anos, eu ainda tenho foto. Eu tenho foto do Davizinho do Lelo de 1 ano, segurando papel para mim lá no meu armário. Então coloque lembretes. Põe lembretes. Para que tenham a consciência da presença de Deus. E lembre-se disto, Ele está em todos os lugares. Você não vai esconder dele. Construa essa concepção de que Deus está presente. E com certeza, não só a sua vida vai mudar, mas a vida das pessoas que estiverem ao seu derredor. Irmãos, nós terminamos aqui. E eu ainda não tenho mais nada de Davi pronto. Eu vou estar agora, nesse final de ano, pensando alguma coisa para o ano que vem. Se Deus conduzir, nós vamos continuar Davi
nos domingos de manhã. Senão, nós vamos pegar uma outra série e vamos trabalhar. Mas vamos colocar em pé, orar ao Senhor. Hoje à noite estaremos juntos. Pastor Alexandre, vem cá, meu irmão, para você orar. Pastor Alexandre vai orar e impetrar a bênção sobre nós. Quarta-feira, nós teremos o culto de ações de graças. Vai dar tempo para as irmãs correrem para casa e terminarem a ceia de Natal, de Ano Novo. E nós vamos começar às 20 horas, com Santa Ceia, batismos infantis e também adultos e profissão de fé. Nós vamos, no máximo, 9h30, nós vamos estar tentando terminar. Então, os irmãos que quiserem agradecer a Deus, trazer as suas visitas também. Às vezes, chegam visitas em casa e a gente deixa de vir à igreja por causa disto. Então, traga-os também, é um ato de testemunho. Olha, eu tenho um encontro com Deus agora e eu gostaria que você fosse. Traga as pessoas que estão na sua casa, quem sabe é o momento de Deus trabalhar a sua vida. E dê testemunho lá na ceia também. Não perca a postura. Não mude de adorador e escandalizar a esposa depois. Mas nós estaremos juntos aqui na quarta-feira. Pastor Alexandre, você tem algum aviso? Não? Então vamos orar. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença. E dá a cada um de nós essa consciência da Tua presença, ó Pai. Amém, Senhor. Para que possamos andar com temor e tremor diante do Senhor e desfrutarmos, ó Deus, dessa intimidade que o Senhor tem oferecido a cada um de nós. Amém. Nos ensina, ó Deus, a viver essa realidade, Deus, aqui na igreja, nos nossos lares, trabalho, relacionamentos, ó Deus, para que possamos colher, Deus, os bons frutos dessa presença do Senhor, ó Deus. Que nesse dia do Senhor, ó Pai, possamos refletir um pouco mais a Tua palavra. Amém. E assim prepara também o nosso coração para esta noite, ó Deus. Amém. Onde estaremos reunidos mais uma vez como igreja, como família do Senhor. Pai, na certeza da Tua bênção derramada, na certeza da palavra do Senhor anunciada, ó Pai. E na certeza, ó Deus, que o Senhor estará conduzindo os nossos passos, ó Deus. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amada igreja, ide em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a presença, o consolo do Espírito Santo de Deus, esteja sobre nós, igreja do Senhor, Amém. desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor.